Neste vídeo vamos falar sobre o teorema de Bolzano-Cauchy. Eu vou fazer uma pequena abordagem e talvez uma abordagem um bocadinho mais leve sobre este teorema. No entanto, o objetivo deste vídeo é ajudar a compreender para que é que no fundo este teorema serve e de que forma ou em que tipo de exercícios nós podemos aplicá-lo e de que forma é que podemos aplicar. No site do Mata Online encontram uma ficha que apresenta estes exercícios que eu vou mostrar aqui e na mesma e os apontamentos, e também depois encontram algumas QAs que vos vai permitir também fazer alguma revisão sobre este conteúdo. Então é o seguinte, o teorema de Bolzano, para quem já o abordou, já percebeu que tem aqui um objetivo concreto, ou seja, ele vai permitir resolver uma determinada equação sem no fundo sabermos, ou seja, vai permitir, não é no sentido de resolvermos, ou seja, vamos conseguir perceber se uma dada equação tem solução num dado intervalo, sem ter que a resolver. Ou seja, a ideia é o seguinte, vamos imaginar que, e eu vou até usar aqui o GeoGebra só como apoio. Reparem que eu se quisesse resolver a equação, portanto eu tenho aqui uma função, a x ao cubo menos x ao quadrado mais 4, e tenho aqui a reta y é igual a 2. Portanto, se eu quisesse saber se esta equação, portanto g de x igual a 2, ok, tinha solução no intervalo, e vou considerar aqui o intervalo de menos 2 a 0, eu poderia representar graficamente a função g, a função 2, e depois ir observar que, de facto, dentro deste intervalo, ela tem solução. E até conseguir determinar qual é essa solução. Isto é uma forma de eu conseguir resolver uma equação. Portanto, eu vou à calculadora, introduzo as duas funções e vejo se elas se intersetam. Agora, o que é que me permite o teorema de Bolzano? Ele permite-me, no fundo, chegar a esta conclusão, portanto, eu poderia descobrir se esta equação tem solução neste intervalo, só que sem ter que representar graficamente ou sem ter que a resolver. Ou seja, o que é que o teorema de Bolzano, no fundo, vai permitir? Ou seja, eu até vou resolver aqui, portanto, nós já observamos graficamente que esta equação, g de x igual a 2, considerando a minha função g de x, a x ao cubo menos x ao quadrado mais 4, tem solução naquele intervalo. Então como é que eu chegava a exatamente essa conclusão usando o teorema? Portanto, o teorema começa por uma premissa muito forte, que é de que a função tem que ser contínua nesse intervalo. E é obrigatório, ou seja, começar, digamos, é mesmo necessário, ou seja, começar por aí. Portanto, se falhar a continuidade, o teorema não é possível ser aplicado. Não significa que a equação não tenha solução, no entanto, o teorema de Bolzano não permite chegar a essa conclusão. Então, o primeiro tópico que eu devo escrever para explicar o teorema é dizer, no fundo, que neste caso G é contínua e a partir daqui nós temos que já ter estudado a continuidade das funções. Portanto, se até agora não foi feito esse estudo, se ainda está assim um bocadinho, não está assim tão aprofundado, convém fazer essa abordagem primeiro, porque tudo aquilo que eu vou falar agora, só em termos de continuidade, pressupõe que a continuidade já tenha sido vista. Agora, claro que neste caso nós vamos trabalhar a continuidade num conceito um bocadinho assim mais geral, ou seja, a justificação da função ser contínua, neste caso, é pelo tipo de função que está envolvida, que pode ser uma função polinomial, uma função racional, que é o quociente de duas funções polinomiais, pode ser uma função que resulta da composta entre duas, por exemplo, se fosse a raiz quadrada de x, eu posso explicar que é composta de uma função raiz quadrada por uma função polinomial, portanto, a continuidade aqui, no fundo, na maioria dos casos, quando temos acesso às funções, é para explicar a continuidade a este nível. Não digo que seja em todas as situações, nós temos algumas em que vamos ter que fazer a continuidade da função num ponto para podermos avançar no exercício, mas nos exemplos que eu vou apresentar aqui neste vídeo, a continuidade eu preciso apenas praticamente a este nível. Então eu vou fazer isso, ou seja, vou explicar que a função g é contínua e neste caso eu vou colocar o intervalo que eu tenho a certeza, uma vez que já o fiz graficamente, em que a função tem de facto uma solução. E reparem que, apesar do meu intervalo que eu coloquei ali ser aberto, a justificação da continuidade vai ter que ser sempre feita em intervalo fechado.
Portanto, mesmo que o enunciado vos dê o intervalo aberto, vocês aqui vão sempre justificar a continuidade no intervalo, digamos assim, um pouco maior, ou seja, com ele fechado. Portanto, guia contínua neste intervalo por ser, ou por se tratar, neste caso, de uma função polinomial. Aqui vocês podem ser até um pouco mais rigorosos e aqui, ou seja, primeiro até explicar que neste caso, falar que a função g é contínua em R por ser uma função polinomial e em particular é contínua no intervalo fechado de menos 2 a 0, pois este intervalo não está contínuo em R, está bem? Portanto, podem ainda ser mais rigorosos aqui nesta justificação. O segundo e terceiro passos corresponde a substituir na função g o x por cada um dos valores que se encontram nos extremos deste intervalo. Portanto, ou seja, fazer o g de menos 2 e depois, o terceiro passo aqui, fazer o g de 0. O g de menos 2 corresponde ali a fazer menos 2 ao cubo, portanto eu vou substituir na minha função g de x, está bem? A minha função g de x está ali escrita em cima, mas eu vou escrever aqui para ser mais fácil acompanharem. Portanto, fica menos 2 ao cubo menos menos 2 ao quadrado mais 4. Ou seja, vai ficar menos 8, menos 4, mais 4, ou seja, menos 8. E depois o g de 0 fica 0 ao cubo, menos 0 ao quadrado, mais 4, que é igual a 4. Ok, para que é que estes dois passos servem, no fundo? Reparem que o objetivo é resolver a equação g de x igual a 2. E então, no fundo, uma vez que a continuidade está justificada, significa que, obrigatoriamente, o meu 2 vai ter que estar, no fundo, intercalado entre os dois resultados que nós obtivemos. E, de facto, está, porque o menos 8 está abaixo do 2, mas o 4 está acima do 2. Então significa que a conclusão, o quarto passo, eu posso então dizer que o meu 2 vai estar compreendido, neste caso, entre o g de menos 2 e o g de 0. Ou seja, então posso concluir que pelo o teorema de Bolzano-Cauchy, e eu, para os próximos exercícios, eu vou usar aqui a sigla TBC, também só para ser um bocadinho mais fácil. No entanto, em teste e exame nacional, por favor, escrever sempre tudo. Pelo teorema do Bolzano, não precisa o Cauchy, pronto, mas o teorema do Bolzano, sim, tem que ser por escrever por extenso, não usar siglas. Pelo teorema do Bolzano-Cauchy, então eu posso explicar que, de facto, está provado que existe pelo menos uma solução dentro do intervalo. E aqui o intervalo tem que ser sempre aberto, mesmo que estejamos a justificar, mesmo que o intervalo que nos seja dado no enunciado seja fechado. Porque neste caso, ou seja, se eu justifico que há uma solução no intervalo aberto, e como ela é um bocadinho mais pequena do que o intervalo fechado, digamos assim, então significa que também está justificado para o intervalo fechado. Então existe pelo menos um x dentro deste intervalo para o qual a minha função g de x é igual a 2. Portanto, esta é a estrutura inerente à aplicação do teorema. Portanto, o teorema permite-me então chegar à conclusão que eu cheguei graficamente, ou seja, que de facto, devido à função ser contínua no intervalo fechado e de facto o valor para o qual nós queremos fazer a interseção, digamos assim, da função está intercalado entre os dois extremos, então significa que a função obrigatoriamente vai ter que ter um objeto correspondente a essa imagem. Isto está assim muito por tópicos. Claro que vocês depois, consoante o que estejam a fazer, podem criar um texto um pouco mais rigoroso, está bem? No entanto, a aplicação desses tópicos também se encontra aqui. Ou seja, normalmente eu sigo, ou seja, para os alunos que estão aqui com um bocadinho mais de dificuldade na aplicação do teorema e precisam aqui um bocadinho de uma estrutura e perceber como é que o podem aplicar, normalmente estes são os tópicos que eu costumo seguir, ou seja, identificar isso, eu sei que é básico, mas a identificação de qual é a equação que eu quero que o teorema me ajude a resolver, ou me ajude a verificar se tem solução, acho que é fundamental para a aplicação aqui do teorema, porque alguns exercícios não temos acesso à função diretamente, vamos ter acesso, como já vamos ver aqui alguns exemplos, a partes da função, e muitas vezes não tendo esclarecido qual é a equação que eu quero resolver, muitas vezes depois baralha tudo aquilo que nós estamos a fazer, e muitas vezes até já estamos a considerar que a própria função não é equação, portanto aquilo depois gera aqui alguma confusão.
E depois os tópicos que eu apresentei há um bocado, ou seja, eu começo por justificar então que a função é contínua no intervalo fechado por ser um determinado tipo de função, calcular o f nos extremos desse intervalo, enquadrar o valor do k, e esse k é o f de x igual ao que eu quero resolver, e depois então resolver a equação. Então, sendo assim, vamos ver agora alguns exemplos e assim eu vou-vos apresentar alguns dos tipos de exercícios que vos pode aparecer. Claro que aqui não estão todos, mas acho que estão os essenciais. Então, aqui no exemplo 1, seja aqui a função polinomial definida por aquela expressão, mostra recorrendo ao teorema de Bolzano-Cauchy que esta equação tem pelo menos uma solução naquele intervalo. Ok, então para quem está a iniciar, eu costumo aconselhar logo aqui no início identificar qual é a equação, e neste caso a equação que eu quero resolver é g de x igual a 6, e identificar o intervalo em que eu quero fazer a resolução dessa equação. Portanto, o meu intervalo é de menos 1 a 2. Ok, deixem-me só ver se consigo alterar aqui. Ok. Então, está identificado qual é a equação, significa que o passo a seguir é então explicarmos que a função g, portanto, é contínua, e vamos colocar aqui o nosso intervalo, portanto, em menos 1 fechado a 2 fechado, por se tratar, e aqui vocês podem mudar aqui um bocadinho a linguagem, portanto, por se tratar de uma função polinomial, então se quiserem até podem usar o texto que eu tenho ali por tópicos, está bem? E no fundo quase só completar. Depois, fazer o g nos extremos do intervalo, portanto calcular o g em menos 1, calcular o g em 2, e vai ficar aqui menos 1 à quarta menos menos 1 mais 2, e aqui fazemos 2 à quarta menos 2 mais 2. Ou seja, fica 1 mais 2 é igual a 4, e aqui vai ficar 16. Então, o que é que eu vejo aqui? Que o meu 4 é menor do que o 6 e que o meu 16 é maior do que o 6. Então, posso afirmar que o meu 6 vai estar compreendido entre o g do menos 1 e o g do 2, ou seja, pelo teorema de Bolzano-Cauchy, existe pelo menos um x que pertence ao intervalo de menos 1 a 2, para o qual, e aqui o intervalo é aberto, para o qual g de x é igual a 6. E está aplicado o teorema para justificar que esta equação tem pelo menos uma solução neste intervalo. Vamos então aqui outro exemplo. Seja f uma função contínua dentro do intervalo fechado da a b, e temos aqui que o f de a é igual a menos 2 e o f de b a 4. Mostra que a função g, que é definida aqui através de uma transformação geométrica da função f, tem pelo menos um zero dentro deste intervalo. Ok, então neste caso a equação que eu quero resolver é mostrar que a função g de x é igual a zero, e o intervalo em que nós queremos mostrar isso é de a menos c a b menos c. Pronto. Então significa que a parte da continuidade tem que ser justificada não para a função f, mas para a função g. Inevitavelmente, neste caso, a função g, como é resultante da função f, eu vou ter que falar dela. Mas então eu vou explicar que g é contínua em, e vamos pôr o nosso intervalo, a menos c a b menos c, e aqui eu vou explicar a questão, ou seja, reparem que ali temos f lá dentro x mais c. As transformações geométricas começam por ser trabalhadas no 10º ano. Neste caso ela corresponde a uma translação de c unidades da função f para o lado direito ou para o lado esquerdo, consoante o sinal do c. Por isso, esta translação não modifica as propriedades da continuidade da função, tá bem? Por isso eu posso justificar que a função g é contínua com base nisso. Então, por resultar de uma
translação na horizontal da função f, que é contínua, nesse intervalo, está bem? Mas eu vou explicar que ela é contínua, neste caso, no intervalo fechado de A a B, e que no fundo este intervalo contém o intervalo no qual nós estamos a trabalhar. Ok. O próximo passo vai passar por calcular o G de A menos C, que fica F de A menos C mais C, ou seja, F de A, isto nós vamos ter que substituir aqui na função G, foi aqui que eu substituí, e depois calcular o G de B menos C, que é o F de B menos C mais C, que dá igual ao F de B. Neste caso, o F de A é o menos 2, o F de B é 4, isto aqui estão as informações no enunciado, e o F menos 2 está abaixo do zero, o F de B que deu 4 está acima do zero. Portanto, o zero vai estar compreendido entre o G de A menos C e o G de B menos C. Portanto, pelo teorema de Bolzano, existe um x pertencente ao intervalo aberto de A menos C, B menos C, para o qual G de x vai ser igual a zero. Ok. O que é que acontece? O teorema de Bolzano, portanto, é muito prático para nós conseguirmos identificar se uma determinada equação tem ou não solução no intervalo. No entanto, isso não é possível fazer se for uma equação em que seja igualdade entre duas funções. Ou seja, neste caso, quando eu tenho função igual a função, não é possível aplicar o teorema na forma como nós temos estado a fazer, porque depois na parte do enquadramento eu não tenho nada para enquadrar, não é? Porque não dá para enquadrar a equação. Então, a proposta que eu tenho aqui é com o que é que eu posso fazer quando tenho função igual a função e quero na mesma mostrar que essa equação tem solução num determinado intervalo recorrendo ao teorema de Bolzano. Então, o que eu sugiro aqui, e esse espaço é o que nós vamos aplicar no próximo exercício, é, no fundo, criar uma nova função que resulte da diferença entre essas duas funções e assim vai acabar por dar sempre a função igual a zero, portanto, a equação passará a ser essa. Portanto, a parte da continuidade acaba muitas vezes por ser justificada com base na questão da forma como nós criamos a função, portanto, ela resulta da diferença de duas funções. Então vamos colocar isso em prática. Portanto, eu tenho aqui uma função f de domínio de 1 a mais infinito e quero provar por processos analíticos que esta equação, portanto, neste caso, a equação que eu quero resolver seria f de x, portanto, a função f igual a x mais 1. Pronto. E aqui muitas vezes surge confusão, porque muitas vezes os alunos acham que a função f então vai passar a ser x mais 1. Atenção que não é isso, ou seja, a função eu quero resolver, eu quero ver quando é que a função f interseta a função x mais 1, está bem? Portanto, aqui a função x mais 1 é também uma função, está bem? Ou seja, é como se fosse aqui a minha função g de x. Então, o que é que acontece? Portanto, se eu quero resolver f de x igual a g de x, o teorema do Bolzano não dá, então o que é que eu faço? Aqui crio uma nova função como sendo f de x menos g de x igual a zero e denomino h de x esta diferença. E é esta a equação que eu vou resolver e não a que me é dada no enunciado inicialmente. E o intervalo não modifica nada, porque nós apenas o que estamos a fazer é reescrever a equação com outro aspecto. Então, neste caso, vamos justificar que H é contínua em 1 fechado a 2 fechado, pois resulta da diferença entre duas funções contínuas.
E aqui, dependendo, vocês podem ainda especificar mais, está bem? Portanto, eu estou a fazer aqui uma coisa muito geral relativamente à continuidade, porque senão eu tenho que aprofundar isto, mas no fundo aqui vocês quiserem podem explicar que no caso da função f, ela é contínua, pois resulta da soma de duas funções contínuas, nomeadamente a composta de uma função raiz quadrada por uma função polinomial e a outra x ao quadrado também é polinomial, e a função g é contínua em R, por ser uma função polinomial, está bem? Depois fazemos o h de 1, que é a mesma coisa que fazer f de 1 menos g de 1, porque no fundo a função h foi assim definida, e depois vamos ter que fazer o h de 2 como sendo o f de 2 menos o g de 2. Eu aconselho, se vocês não querem estar aqui a sobrecarregar este cálculo, podem aqui fazer em cálculo auxiliar e podem calcular, por exemplo, o f de 1 era raiz de 1 menos 1 mais 1 ao quadrado, portanto dava 1. O f de 2 também vamos precisar, é raiz de 2 menos 1 mais 2 ao quadrado, portanto dá 1 mais 4, que é igual a 5. O g de 1 é 1 mais 1, que dá 2, e o g de 2 é 2 mais 1, que dá 3. E agora é só substituir aqui, portanto fica 1 menos 2, que dá menos 1, e 5 menos 3, que dá 2. Portanto, este é o que se encontra. Neste caso, eu estou a enquadrar para 0, portanto, este é o que está abaixo de 0, este está acima de 0, portanto, o 0 vai estar compreendido entre o h de 1 e o h de 2. Portanto, significa que, pelo teorema de Bolzano, existe um x pertencente ao intervalo aberto de 1 a 2, para o qual a função h de x é igual a 0. Ok, aqui o que eu aconselho é, ou através de um pequeno texto, ou da forma como eu vou apresentar, voltar atrás no vosso raciocínio, porque a função h foi uma função que nós criamos para conseguirmos aplicar o teorema, no entanto, não era esse o propósito do exercício. O propósito do exercício era mostrar que a equação f de x igual a x mais 1 tem pelo menos uma solução. Então agora vamos voltar atrás, portanto, e o que é que vamos fazer? Vamos seguir aqui este raciocínio. Certo? Ou seja, então vamos dizer que, por sua vez, ou seja, f de x menos g de x é igual a 0, que é o equivalente a dizer que f de x é igual a g de x, ou seja, é o mesmo que mostrar então que no intervalo de 1 a 2, a equação f de x igual a x mais 1 tem pelo menos uma solução. Outro exemplo aqui, um bocadinho, só para ser aqui um bocadinho de ter acesso de facto à função. Por exemplo, eu tenho aqui para um certo número real A positivo, temos aqui uma função f contínua, já nos diz que a função f contínua neste domínio. Sabemos aqui algumas informações, ou seja, sabemos que o f de menos A é o mesmo que ter f de A, e sabemos que f de A é maior que f de 0, ou seja, passando o f de 0 para o primeiro membro, o f de A menos o f de 0 é positivo. E eu quero mostrar que esta equação tem pelo menos uma solução dentro deste intervalo. Ou seja, a minha equação será f de x igual a f de x mais a, portanto, é função igual a função. Então, vamos voltar a fazer aquilo que eu fiz no slide anterior. Vou passar uma das funções para um dos membros e designo, e normalmente essa diferença por h, mas vocês podem chamar outro nome qualquer à função, desde que não seja o nome que já tinha sido atribuído. E o intervalo, neste caso, é onde nós vamos resolver, é o intervalo de menos a até 0. Então agora, h é contínua em menos a fechado a 0 fechado, pois resulta da diferença entre duas funções contínuas. Neste caso, já está a ter justificado no próprio enunciado que a função f é contínua. Fazemos depois o h em menos a, e o terceiro passo é o h em 0.
o H é menos A, fica F de menos A menos F de menos A mais A. Para os mais distraídos, eu estou a substituir aqui, uma vez que nós designamos este primeiro membro da equação por H. Ou seja, o F de menos A, por sua vez, pode ser substituído por F de A, está bem? Portanto, aqui no primeiro passo, portanto, eu vou substituir o F de menos A por F de A, e depois fica menos F de 0. Em que nós já sabemos que isto é maior que 0, está bem? Por este segundo tópico. E depois o H de 0 fica F de 0 menos F de 0 mais A. O F de 0 vai ficar na mesma F de 0 e o F de 0 mais A fica F de A. E isto, o que é que acontece? É precisamente o simétrico do que eu tenho em cima, logo isto corresponde ao negativo. Então, eu posso dizer que o 0, uma vez que é isso que eu quero enquadrar, vai estar compreendido, neste caso, entre o negativo, que é o H de 0, e o positivo, que é o H de menos A. Então, sendo assim, pelo teorema de Bolzano-Cauchy, existe um x que pertence ao intervalo de menos A até 0, para o qual H de x é igual a 0. E agora aqui voltamos outra vez para cima também para ficar exatamente igual ao enunciado. Portanto, aqui passa a ser f de x menos, portanto, eu vou voltar a olhar ali para o que eu escrevi inicialmente e no fundo é voltar para trás. E vai ficar aqui e f de x é igual a f de x mais a, que era isso que nós queríamos mostrar. Aqui eu poderia ter optado já agora, e aproveitando para falar um bocadinho já do que vem a seguir, vou até por aqui outra cor, se conseguir. Cor da caneta, vou mudar aqui para vermelho, só para vos explicar aqui uma coisa. Reparem, eu para o H de menos A e o H de 0 deram muito parecidos, só que deram simétricos um do outro. Ok, então o que é que isso significa? Que claramente o H de menos A ao ser o positivo, o outro seria o negativo. Mesmo que eu não tivesse esta informação aqui, portanto, mesmo que eu não tivesse o tópico 2, eu poderia explicar o seguinte, que no fundo estes dois teriam que ter, ou seja, pela forma como eu escrevi, teriam que ter sinais contrários. Ou seja, o produto entre eles os dois obrigatoriamente acabaria por ser, como eles têm sinais opostos, seria negativo. Isso seria suficiente neste caso, porque a equação que nós estávamos a resolver era h de x ser igual a 0, e no fundo, quando é igual a 0, já perceberam que um vai ter que ser sempre maior que 0 e o outro tem que ser sempre menor que 0, tal como teríamos fazer isso para qualquer valor. Mas no caso 0, isso implica então que um tem que ser positivo e outro tem que ser negativo. Então, há um resultado um pouco mais fraco do teorema, por isso nós utilizamos o termo corolário, nesse caso, que permite justificar que, em vez de fazermos esta parte do enquadramento, a alternativa aqui seria ou explicar que eles têm sinais contrários, ou então aqui a opção seria explicar que o H de 0 vezes o H da menos A seria negativo. Portanto, a única diferença em termos de aplicação do teorema, ou seja, em vez de teorema falávamos aqui em corolário, seria aqui, está bem? Ou seja, seria aqui escrever corolário e apresentar esta justificação neste quarto passo, em vez de fazermos o enquadramento. Portanto, o corolário, então, é uma perspectiva um bocadinho mais fraca do teorema, na perspectiva em que só é aplicado quando temos uma equação igual a 0, está bem? Que acaba por ser praticamente todos os casos, não é? Que falamos nesta situação em que criamos a função h, não é? Porque fica sempre h de x igual a 0. Portanto, são sempre convidados a aplicar aqui o corolário se não quiserem aplicar o teorema. Eu não utilizo muito o corolário. Na verdade, eu normalmente utilizo mais o teorema, mas não significa que um seja melhor que o outro, está bem? Portanto, o corolário apenas tem esta pequena condição de que só pode ser aplicado, só faz sentido ser aplicado quando a equação é igual a 0. No entanto, para finalizarmos aqui esta abordagem do teorema de Bolzano, eu vou apresentar um exemplo que corresponde, de facto, ao tipo de exercício em que eu sempre prefiro utilizar o corolário e não o teorema. Só que o tipo de exercício também ele próprio é um bocadinho diferente daquilo que nós tivemos a fazer, porque o objetivo não vai ser
no fundo, ou seja, nós também vamos aplicar o teorema para mostrar que é possível, no entanto vamos compreender a partir de certo ponto, ou seja, o que é necessário acontecer aqui à função para que o teorema seja válido. Portanto, nós neste caso temos uma função contínua h, em que sabemos que o h em A é 3 e o h de B é menos 1, e eu quero indicar, lá está, logo aqui está um bocadinho diferente, indicar o conjunto de valores de k para os quais o teorema de Bolzano garante que a função g tem pelo menos um zero naquele intervalo. Então significa que, vou trocar aqui a cor para branco outra vez. Portanto, a equação que nós vamos resolver com o teorema é ver quando é que a função g tem pelo menos um zero e o intervalo é de A a B. Ok, então, apesar da pergunta é quais são os valores de k a partir dos quais nós conseguimos garantir que a função tem pelo menos um zero, eu vou aplicar como vou fazer normalmente, ok? Vou fazer como se fôssemos aplicar o teorema, portanto, ou seja, vou explicar que neste caso g é contínua em A fechada, B fechado, e neste caso ela resulta da soma da função h por uma função constante, e como a função h é contínua e a função constante também, então esta soma é contínua também, portanto, depois resulta da soma de duas funções contínuas. Aqui, por favor, podem especificar mais, também até para quem já tem uma abordagem maior sobre continuidade, convém fazê-lo. Depois fazemos o G de A e depois o terceiro passo, o G de B, que são os extremos do intervalo. O G de A fica H de A mais K sobre 2, portanto o K é uma constante, não é X também, e aqui fica H de B mais K sobre 2. Não esquecer que nós temos informações relativamente à função H, H de A é 3, então fica 3 mais K sobre 2, e menos 1 mais K sobre 2 para o G de B. Então agora o que é que acontece? O meu objetivo é resolver a equação g de x igual a 0. Então significa que um tem que ser maior que 0 e o outro tem que ser menor que 0. Problema, eu não sei quanto é que é o k. Então isto também dá para resolver perfeitamente pelo teorema, não, mas acho que é mais fácil aqui aplicar o corolário. Porque agora, o que é que eu sei que como eu tenho a certeza que se é para ser igual a 0, então um tem que ser maior que 0 e o outro tem que ser menor que 0, então preciso que h de A vezes h de B seja o quê? Menor que 0, está bem? Então o que é que vamos fazer? Vamos utilizar isto, e vou passar aqui para cima só para ter um bocadinho mais de espaço, para conseguirmos descobrir os valores de k, porque o G de A é 3 mais k sobre 2. O G de B é menos 1 mais k sobre 2. Então eu quero ver quando é que isto é menor do que 0. Portanto, nós no fundo vamos aqui aplicar a propriedade distributiva e vamos encontrar aqui uma inequação, por isso é que eu gosto de aplicar o corolário nestes casos, porque o corolário acaba sempre por mudar uma inequação. E posso utilizar isso para então descobrir o que me está a ser pedido. Então agora, como chega uma inequação de segundo grau, vamos passar para cálculo auxiliar e ver quando é que esta parábola se tem ou não tem zeros. Portanto, fica k igual a menos 1, mais ou menos menos 1 ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 quarto vezes menos 3, a dividir por 2 vezes 1 quarto. Ok, para quem tem calculadora gráfica, vocês podem, ou seja, mesmo em exame nacional, podem utilizá-la para fazer as equações de segundo grau. No entanto, mesmo que é isso que eu vou fazer também, portanto, eu vou, para poupar aqui um bocadinho o espaço, eu vou resolver diretamente na calculadora gráfica. No entanto, mesmo utilizando a calculadora gráfica, vocês têm que fazer até aqui, também têm que apresentar a fórmula resolvente. Ok, então aplicando vai ficar k igual a menos 6 ou k igual a 2. Portanto, esta é uma parábola que tem concavidade voltada para cima, o coeficiente ter maior grau é 1 quarto, portanto é positivo. Temos aqui os nossos zeros e nós queremos ver onde é que a parábola é negativa, desconsiderando os zeros. Então o k fica entre menos 6 e 2. Então descobrimos os valores de k para os quais seria então possível aplicar, neste caso, o corolário, mas que
fica válido o teorema também. Ok, até aqui, portanto, isto são os diferentes tipos. Eu vou apresentar só agora algumas dúvidas que me foram colocadas e que me levaram a fazer este vídeo, e que podem também ser úteis para outros alunos. Ou seja, estes dois exercícios são retirados do manual expoente do 12º ano de texto, editora, penso eu. E vamos então, considera uma função f contínua no intervalo fechado 0 a 1, e sabemos que o f de 0 é igual a 1 e que o f de 1 é igual a 0. Mostra que existe pelo menos uma solução dentro deste intervalo, e agora vamos lá então escrever a nossa equação, e vou traduzir os c's para x, está bem? Portanto, ou seja, eu quero fazer, o meu x está neste intervalo, tal que f de x igual a x, acho que fica mais compreensível. Então a equação que eu quero resolver é esta, f de x igual a x, e o meu intervalo é de 0 a 1. Então aqui acontece o mesmo caso, ou seja, temos função igual a função, o que significa que eu vou ter que passar o x para o primeiro membro, e isto vai ser a nossa função h. Então, sendo assim, vamos dizer que h é contínua em 0 fechado a 1 fechado, pois resulta da diferença entre duas funções contínuas. Depois, calculamos o h de 0 como sendo f de 0 menos 0. E o f de 0, como é 1, fica 1 menos 0, que dá 1. O h de 1 é f de 1 menos 1. E o f de 1 é 0, portanto fica 0 menos 1 igual a menos 1. Portanto, este é o que é maior que 0, este é menor que 0, ou seja, o 0 está compreendido entre o h de 1 e o h de 0. Ou seja, pelo teorema de Bolzano, existe um x pertencente ao intervalo aberto de 0 a 1, para o qual h de x é igual a 0. Ou seja, existe um x pertencente ao intervalo aberto, para o qual f de x menos x é igual a 0, e, portanto, existe um x pertencente ao intervalo aberto, para o qual f de x é igual a x. Agora, sejam f e g duas funções contínuas no intervalo fechado de a a b com b maior que a. Na primeira linha, mostra que se g de a é maior que f de a e f de b é maior que g de b, então existe, e vou pôr aqui, portanto, um x pertencente a este intervalo, tal que f de x é igual a g de x. Então, a minha equação aqui é f de x é igual a g de x, portanto, f de x menos g de x é igual a 0, e esta vai ser a minha função h, e o meu intervalo vai ser, o intervalo é de a a b. Então, significa que h é contínua em a fechada, b fechado, pois resulta da diferença entre duas funções contínuas. Depois fazemos o h em a, que é o f de a menos o g de a. E ali eu sei que g de a é maior que f de a, ou seja, sei que g de a menos f de a, passando para o primeiro membro, é positivo. Então, trocando aqui a ordem, os sinais, sei que esta diferença é negativa. Depois, o h de b é f de b menos g de b,
e eu sei que, pelo enunciado, que f de b é maior que g de b, então significa que f de b menos g de b é maior que 0. Ou seja, então o 0 vai estar compreendido entre o h de A, que é negativo, e o h de B, que é positivo. Então, pelo teorema de Bolzano, existe um x pertencente a um intervalo aberto para o qual h de x é igual a 0. E agora, voltando para trás, o h de x, por sua vez, resulta de f de x menos g de x igual a 0, ou seja, existe um x pertencente a este intervalo, para o qual f de x é igual a g de x. Agora, utiliza a linha anterior para mostrar que, se forem iguais, ou seja, se o g de A é igual a f de B, o f de A é igual a g de B e aquelas deixam diferentes, então existe, obviamente, ou seja, um x pertencente àquele intervalo, tal que... Então reparem que nós aqui, vou pôr aqui, aqui outra cor. Aqui é vermelho. Então, neste caso, eu quero mostrar novamente que, ou seja, a diferença aqui, o que é que seria nesta parte aqui? Portanto, a equação é a mesma, eu quero mostrar na mesma que é igual, f de x é igual a g de x, a diferença é que o intervalo passa a ser fechado, e a questão é ali a justificação, portanto, então o que é que faria a diferença aqui? Ao calcularmos o h de A, ele ficava f de A menos g de A, mas nós sabemos que que o g de A pode ser substituído por f de B, ok? Então ficava aqui f de B. E depois, na de baixo, o h de B seria f de B menos g de B, e o g de B é f de A. Então o que é que acontece aqui? A diferença era que, e eu vou tirar aqui estas conclusões, portanto, o que é que acontece? Eu chego à conclusão que f de A menos f de B e o de baixo seria o simétrico, portanto seria o simétrico do que eu tenho em cima, então isto vai bater um bocadinho de encontro àquilo que eu tinha falado, ou seja, que neste caso eu não preciso utilizar esta conclusão, mas apenas explicar que eles seriam simétricos um do outro e, portanto, ficaria na mesma provado pelo teorema. Agora, o que acontece é que, chegando à conclusão que é verdade em intervalo aberto, então depois também podia dizer que como, no fundo, este intervalo está contido dentro deste, não é? Então fica também provado, não é? Então fica também, não é? Provado que a equação f de x igual a g de x tem pelo menos, e aqui vou colocar mais por texto, não é? Tem pelo menos uma solução nesse intervalo, portanto. Ou seja, nós aprovarmos que ela está naquele mais pequenino, e esse pequenino estando dentro do grande, então também está aprovado para o grande. Portanto, aqui o facto de mudar-me ali um bocadinho as condições iniciais, ou seja, altera-me aqui um bocadinho o raciocínio, na parte só da justificação, portanto, o resto seria igual. Espero que tenha sido útil, portanto, como eu disse no início do vídeo, tenho algumas fichas no site Mata Online sobre esta matéria. Até o próximo vídeo.